Boa noite, meus amados, graça e paz a todos. Nesse momento, então, vamos nos preparar para darmos início à nossa escola bíblica. Comecei um pouquinho atrasado, estava conversando com duas irmãs amadas lá de Acaraú e estávamos orando por elas. Tem passado por um momento de luta e eu quero pedir também para os irmãos que estarão conosco nessa live que possam orar pela vida da irmã Rita, tá certo? Ela está no hospital se tratando, não é Covid, mas está se tratando de uma outra enfermidade, fazendo alguns exames, e que Deus possa estar restaurando a saúde dessa nossa irmã em Cristo, irmã Rita Freitas, tá bom? Também orar pela sua família, para que Deus possa estar cuidando também de todos eles, seu Zé e toda a família que ama essa amada irmã. Então hoje vamos dar início agora ao nosso tempo da escola bíblica, tá bom? E vamos falar hoje sobre generosidade ou avareza. Na terça-feira passada nós demos início, ao estudo sobre a área da mordomia financeira e começamos falando sobre riqueza ou pobreza. E hoje, então, vamos ver generosidade ou avareza. E na nossa próxima lição será imposto ou ato de culto. Então nós vamos tratar sobre a parte financeira. Como nós, mordomos de Deus, devemos administrar aquilo que Deus nos dá. Como deve ser a nossa postura diante, então, dos recursos que Deus nos dá. Então, quero pedir a vocês nesse momento que possam estar fechando os olhos e vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo sabedoria a Ele nesse momento, tá ok? Senhor Deus, amado Pai, nesse momento queremos suplicar a Tua graça. Quero mais uma vez, Senhor Deus, suplicar o Teu cuidado, a Tua provisão, Senhor Deus, na vida da irmã Rita Freitas, Pai. Ela que tem lutado agora com essa enfermidade, descoberta agora recentemente, já está sendo tratada, acabou de sair de um exame. E que o Senhor possa, Senhor Deus, se for da Tua vontade, reverter esse quadro, restaurar, Senhor Deus, completamente a saúde da nossa irmã. O Senhor possa também estar confortando a família nesse momento de luta, com a ausência, Senhor Deus, da matriarca, e por estar nessa situação, acamada em um hospital, tratando, Senhor Deus, da sua enfermidade. Mas também queremos te pedir, Senhor Deus, pelo tempo agora de estudo, nos abençoa, Senhor Deus, em nome e por amor do Teu Filho amado. Amém e amém. Muito bem, quero dar aqui o boa noite para a irmã Stephanie, irmã Anne, não sei se o Henrique está aí com vocês, e Daniel também para o Alexandre Souza Coelho. Deus abençoe, seja bem-vindo aqui à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre mordomia cristã. O nosso estudo é um estudo que tem sido sequenciado e nós estamos tratando sobre o tema Tudo Entregarei, no sentido de que aquilo que Deus nos dá, tudo que Ele nos dá, deve ser usado para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que Ele nos dá, o tempo, já vimos como tratarmos, cuidarmos do tempo que Deus nos dá. E agora nós estamos tratando pela parte financeira, os recursos que Deus nos dá. Hoje, então, o tema da nossa escola bíblica é generosidade ou avareza. O texto que nós iremos ler está em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Lembrando também que você pode participar aqui conosco, tanto digitando, escrevendo, dando sua opinião, ou participando de alguma forma, enriquecendo a nossa escola bíblica, que é o momento de estudarmos juntos. Ou se você quiser participar conosco da live, você dá um toquezinho aí, faz uma chamada, e eu lhe chamo e a gente pode participar junto dessa live, tá ok? Irmã Glail também, boa noite, um abraço aí também, irmão. Também boa noite para a irmã Gleice. Então vamos ler o nosso texto de Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, que diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como quem tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então esse é o nosso texto e hoje a nossa lição, o objetivo da nossa lição é fazer com que nós tenhamos condições de avaliarmos a nossa contribuição para a obra do Senhor e que a gente possa aprender a sermos generosos com aquilo que Deus nos dá. Jesus declara na sua palavra de forma muito explícita e muito clara que onde estiver o tesouro do homem, lá vai estar o coração dele. A generosidade, o bem-estar do próximo são um campo bem seguro que você pode sim investir a sua vida e os seus bens, porque assim você vai estar demonstrando onde está o seu coração. Quando o Senhor nos ordena a acumularmos tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corrói, e nem os ladrões escavam e nem roubam, Ele está dizendo que nós precisamos aprender a investirmos mais nas coisas do reino. Nós temos que viver para o reino. O nosso investimento deve ser vertical e também horizontal. Isso deve então nos levar a glorificarmos a Deus tanto na nossa vida, com as nossas ações, como também com aquilo que Ele nos dá, inclusive os nossos recursos. Então, nós podemos e temos liberdade para guardarmos, entesourarmos ações cristãs nessas áreas, usando também os nossos recursos para investirmos em algo que é eterno. Nós vemos isso de forma muito mais clara lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque nós iremos aborrecer um deles. Iremos negligenciar algum deles. E se nós formos realmente sinceros, nós vamos ver que quando nós não somos generosos, nós então estamos omitindo o amor. E nós estamos demonstrando de forma muito clara o nosso apego às coisas desse mundo. Então essa lição é para estar baseada, alicerçada em oração, para que Deus possa trabalhar de forma muito especial a nossa vida, para que Ele sensibilize o nosso coração, para que Ele tire de nós o egoísmo, a avareza, para que nós possamos aprender a abrir mais a nossa mão, para que nós possamos abrir, inclusive, as mãos para transformarmos vidas de pessoas, para que nós possamos abrir mais o nosso coração para sermos mais generosos. Assim como diz o cântico, minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Então que esse seja o nosso grande desejo, não escondermos nada do Senhor e entendermos que tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus. Mas como então faremos isso? Primeiro eu quero nesse momento apresentar o que o dinheiro representa. O que o dinheiro representa? Primeiro, para Deus, ok? Eu convido a você que abra sua Bíblia
em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, que diz assim: a oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Então essa oração de gratidão de Davi, por pedir os recursos para a construção do templo, os recursos vieram de forma tão abundante que ele teve que mandar parar. Tá bom, já chega, já temos tudo que precisamos. Diz o texto anterior que eles estavam dando com alegria, com largueza de coração. E nesse momento, então, Davi ora a Deus, louvando a Deus e dizendo exatamente aquilo que é importante e que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que tudo que temos e tudo que há neste mundo, inclusive a nossa própria vida, vem de Deus, vem dele, tudo é dele. A oração de Davi é a oração de reconhecimento da soberania total de Deus. Quando ele diz no versículo 14: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que nós pudéssemos dar tudo isso. Porque essas coisas não são nossas. Tudo vem de ti. Nós apenas tiramos da tua mão e devolvemos a ti. Quando ele diz: das tuas mãos tu damos, tiramos da tua mão e devolvemos de novo a ti. É teu. Nós não temos nada. Então precisamos entender que para Deus, ele já sabe de forma muito clara que tudo é dele. O Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e todos os que nele habitam. Deus não precisa de banco, Deus não precisa de casa, de moeda, porque tudo é dele. A matéria-prima do dinheiro, o níquel, a prata, o ouro, o cobre, a celulose, tudo foi criado por Deus, tudo foi feito por Ele, tudo pertence a Ele, é direito dele pela criação dele. Então as riquezas desse mundo, tudo que é extraído desse mundo para o nosso sustento, ou para a nossa vida, é dele. E ele não precisa de nada disso, ele fez para nós usufruirmos. Mas Davi reconhece isso. Davi diz: nós apenas tiramos da tua mão e estamos te devolvendo aquilo que é teu. Nós não temos nada. Mas o que é o dinheiro também para o homem que não teme a Deus? 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, vai mostrar então a ganância de um rei que queria tomar algo, porque desejou aquilo. Diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por outra melhor. Se for do teu agrado, dar-te-ei o dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe:
guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote. Lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. O que é o dinheiro? O que são os bens para o homem que não teme a Deus? O homem que não teme a Deus acha que o dinheiro que ele tem pode comprar tudo. O homem que não teme a Deus acha que o seu dinheiro sempre é pouco. Os seus bens nunca estão suficientes. Ele não se agrada de ver a outra pessoa tendo algo. Ele precisa ter aquilo. Aquilo é importante. E ele não se preocupa com a consideração que a pessoa tem por um objeto, no caso aqui de Nabote, pela terra que era herança dos seus pais. E ele aqui então fica indignado e deixa de comer como um menino mimado. A gente sabe que Jezabel vai então intervir e vai tentar comprar a vinha, vai fazer a cabeça de Acabe, dizendo: governas tu realmente Israel? Tu és o rei ou não? E ele diz: levanta-te, come, alegra o teu coração e eu vou te dar a vinha de Nabote. E aí ela faz então uma confusão para então tomar a terra. É incrível. Os homens que não temem a Deus nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. E se desejarem algo, eles não medem os preços, não medem esforços para ter. A palavra de Deus diz que a ganância é como se fosse uma sanguessuga, que só quer sugar e nunca está saciado. É um saquetel furado, sempre colocando e nunca está cheio. Então, para Deus, ele tem consciência que tudo nesse mundo é dele, inclusive nós. Para o homem que não teme a Deus, ele nunca está satisfeito com o que tem. E agora, o que é o dinheiro? O que o dinheiro representa para um crente infiel? Atos capítulo 5, do versículo 1 a 10. Nós vamos ver uma das histórias mais tristes do começo da igreja. O dinheiro para Ananias e Safira representou a avareza, representou e desmascarou o apego aos bens materiais, representou a falsa vida piedosa e mostrou muito mais uma mentira camuflada de generosidade. Ananias e Safira, enciumados com o que Barnabé fez, viram que ele foi reconhecido como alguém piedoso, generoso, queriam também ter o mesmo título, o mesmo reconhecimento, e por livre e espontânea vontade decidem vender um terreno, dizendo que iam dar todo o valor, e acabou não dando, esconderam o valor. E a palavra de Deus diz que os dois, Ananias e Safira, morrem um após o outro diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque mentiram. Disseram que ia fazer algo e não fizeram. Quiseram mostrar uma vida piedosa, mas na verdade revelaram um coração ganancioso, um coração avarento, um coração invejoso, e por isso foram severamente castigados. Pergunta que eu faço agora para você que está aqui conosco. Muitas vezes a gente diz assim: não, nós estamos na era da graça. Deus é gracioso e Ele não faz nada de mal. Amado, o que aconteceu com Ananias e Safira foi exatamente no período da graça, foi no período da igreja. A igreja estava começando. E Deus
puniu esses dois, Ananias e Safira, tirando a vida. Os dois caíram, morte fulminante, na porta da igreja. A pergunta é: como é que tem sido a sua visão para os seus bens? Como é que você tem visto aquilo que Deus lhe dá? Tudo vem dele. Como você tem administrado os recursos? Você tem mantido a sua fidelidade a Deus? Você tem honrado aquilo que Deus tem lhe dado e por gratidão você tem investido no reino de Deus? Esse é um assunto que muitas vezes alguns pastores se sentem constrangidos de falar. Eu consigo falar disso de forma muito tranquila, porque quando eu vejo alguns apóstolos de Araque pressionando, chantageando, mercadejando a palavra, roubando descaradamente os seus fiéis, eu fico tranquilo em falar sobre esse assunto. Primeiro porque é um assunto que está na nossa revista, da nossa escola bíblica, não foi também feito por mim, mas também porque quando nós fazemos as coisas baseados pela palavra de Deus, isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. De forma nenhuma aqui nós, a nossa denominação, a nossa igreja pregou essa ideia de que você tem que dar para ter. Não é assim que nós entendemos biblicamente. O que nós entendemos é que Deus já te dá. Você já tem. Deus já lhe dá tudo o que você precisa para viver. E o que você precisa agora é olhar para o reino e ser grato a Deus pela salvação. Se você ouviu o Evangelho da Graça por um pastor, por um irmão, por alguém, foi porque homens fiéis, crentes fiéis, mantiveram a sua fidelidade, contribuíram para que o reino fosse propagado. Pagaram as despesas de uma igreja, sustentaram um pastor, conseguiram investir em materiais como esse, deram condições para que alguém pudesse ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa chegou até você e falou do Evangelho. Isso acontece porque existem pessoas fiéis. Os crentes que são infiéis, eles não se preocupam com o reino. Eles se preocupam com este mundo. Eles querem acumular tesouros neste mundo. Eles querem viver bem neste mundo. Eles não estão preocupados se pessoas neste mundo estão morrendo sem Deus. Eles não estão preocupados se a igreja que eles são membros está investindo, mantendo missionários em outros lugares. Se a igreja que ele é membro está conseguindo sustentar, ajudar um seminarista, se está tendo material, comprando, adquirindo material, se adquire recursos para que aquela igreja possa transmitir o Evangelho. Esse é o grande X da questão. O membro infiel, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com este mundo e não com o reino celestial. Então que nós possamos entender isso. Entender que Deus tem uma visão muito clara dos recursos, porque tudo é dele. Entender que o ímpio, ele quer sempre mais. E entender que o crente infiel, ele não se preocupa com o reino. Mas o que é o dinheiro para o crente fiel? Então no nosso texto de Atos, nós vemos que os irmãos repartiam tudo o que tinham. E vemos então Barnabé vendendo um campo e pegando esse valor do campo, ele doa para que fosse administrado para aqueles que não tinham condições. Então, amados, para um crente fiel, o dinheiro, os bens que ele tem, é do Senhor. É do Senhor que fez o céu e a terra. É do Senhor que dá a vida para ele. Como diz em Atos capítulo 17, 25, ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. A mordomia cristã para um crente fiel parte deste princípio.
O crente fiel sabe que tudo que eu tenho, tudo que ele tem, vem do Senhor. O Senhor me supre com tudo aquilo que precisamos. E o que nós temos que fazer é simplesmente administrarmos aquilo que Ele nos dá. Cuidarmos bem daquilo que Ele nos dá. E sempre olharmos, sempre termos condições de olharmos para o reino. Nós vemos em Coríntios, Paulo elogiando uma igreja que não tinha recursos. Mas Paulo diz que eles se deram primeiro a Deus e depois a eles. E o recurso, a oferta que eles conseguiram levantar para ajudar outra igreja que estava carente, foi um recurso maravilhoso. O texto vai dizer que ele inclusive insistiu para que não desse, porque sabia que essa igreja era muito pobre. Mas esses irmãos insistiram, diz lá Paulo que eles então insistiram, nos constrangeram, porque eles queriam dar, eles queriam ser participantes da graça, de cooperarem para o reino. E eu quero deixar mais uma vez claro aqui, amados, eu não estou falando dessa farsa que existe, que deixam aí pastores, apóstolos e bispos milionários, ricos, mas não investem de forma nenhuma no reino de Deus. Investem nas suas fazendas, no seu banco, no seu patrimônio. Eu estou falando de irmãos que amam o Senhor, que amam o Evangelho e que sabem que existem missionários nos cantos mais difíceis. A nossa denominação tem um missionário Miqueias, pastor Miqueias, lá no Piauí, no meio do nada, no sertão do Piauí, onde uma casa é quase 1 quilômetro de uma para outra, que nem água tinha. E o que foi que aconteceu? Fizeram um projeto chamado Projeto Piauí. E esses amados irmãos adquirem recursos, trabalham, alguns tiram o tempo de férias para ir lá. E eles cavam poços nesse sertão do Piauí para abastecer a comunidade. E lá nessa comunidade então existe uma igreja cristã evangélica, onde o pastor Miqueias está lá cuidando desses irmãos. Então existem homens e mulheres que saem do seu conforto, que investem dinheiro, recurso, para ajudar pessoas que precisam de água. E nós temos aqui em um abrir de torneira. E lá nem água tem. E quando chega então esse poço, aquela comunidade é abastecida com água de verdade e também abastecida com a água da vida. Porque o pastor está lá, levando o evangelho. E esse pastor é sustentado. A nossa denominação sustenta esse pastor. E ele só está lá porque existem crentes fiéis que sabem que se eles não contribuírem, esse pastor não tem condição de estar lá. Lá nem internet tem. É no meio do nada. Tudo difícil. O hospital é muito longe, tudo muito difícil. Mas esse jovem pastor se dispôs a ir, foi movido por Deus para ir para um lugar que muitos não querem ir, porque ninguém quer sair do seu conforto, onde tem torneira, internet, TV, e ir para o meio do nada, num sertão quente do Piauí, onde não tem água, não tem internet, só tem mesmo areia. Então, amados, isso é a visão de um crente fiel. É entender que o pouco recurso que ele tem serve para que pessoas ouçam o Evangelho. Sabe que o Evangelho tem poder para transformar vida. Ele então consegue administrar aquilo
que foi dado por Deus, inclusive o seu dinheiro, e sabe que esse recurso pode ser um recurso que vai dar vida eterna para almas perdidas. Um crente fiel administra bem o seu tempo, as suas horas, os seus talentos e o seu esforço, e principalmente os seus recursos financeiros, porque sabem, assim como Davi diz: Senhor, nós só estamos tirando da tua mão e estamos te devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Eu quero encerrar aqui. O próximo ponto eu vou deixar para a próxima terça-feira, porque nós vamos ver como então adquirirmos recursos de forma bíblica, sem ganância, sem avareza. Como podemos ter mais recursos para podermos servir mais o nosso povo, servirmos o reino. Como podemos então administrar aquilo que Deus nos dá para sermos bênção na vida de outros irmãos. A Igreja de Cristo tem que olhar isso. Como nós podemos investir mais para que o Evangelho seja pregado. O que é que eu tenho feito? Uma vez nós fomos desafiados por um pastor. E ele disse: olha, se você deixar de comer pelo menos aquela pizza no final de semana, durante 3 meses, durante um ano, você vai dar um recurso. Você vai dar um recurso para um missionário. Quando eu fui para o seminário teológico, nós fomos sustentados, uma parte pela nossa igreja, outra parte por outra igreja, e nós tínhamos também um aluguel da nossa casa. E nós tínhamos aqui em Fortaleza um padrão de vida, e só para você ter uma ideia, quero dar esse testemunho para lhe encorajar. Nós vendemos tudo que tínhamos em casa. A nossa mudança, minha e da minha esposa, nós tínhamos uma filha só, a Rebeca, coube dentro de uma Kombi. Tudo que tínhamos coube dentro de uma Kombi, era o que nós podíamos levar para o seminário. Tivemos que vender muitas coisas para também ter recurso. E esses irmãos foram fiéis durante 4 anos e meio. Esses irmãos nos sustentaram lá. Nunca faltou nada. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos. Nunca deixamos de comer. Nunca deixamos de ter algo. Sempre pagamos todas as nossas contas. Pagávamos o seminário, água, luz, aluguel. Tínhamos a nossa feira. Tinha uma irmã, uma missionária muito amada, missionária Helena, e o seu esposo, seu Paulo. E ela dava para todos os alunos uma feira, porque ela era enfermeira nos Estados Unidos. E ela diz: vocês têm que comer frutas. Então nós tínhamos um valor na época, se eu não me engano, deixa eu só confirmar com a minha esposa, era 10 reais, era 12 reais por aluno. Então nós tínhamos direito a 12 reais para comprarmos frutas e uma lata de aveia, porque ela disse que nós tínhamos que comer frutas. E ela dava para todos os alunos 12 reais. Uma quantia irrisória, mas que fazia a diferença na nossa vida. Quando chegava no fim de semana que nós íamos comprar as nossas frutas, era uma festa, comíamos uva, né? Tinha a verdura, o tomate, a cebola, então era 12 reais, olha aí, que dinheirão, né? Mas éramos felizes, porque tinha aquele irmão, aquela irmã que cuidou da nossa saúde durante 4 anos e meio, nos dando 12 reais. Cada aluno ganhava 12 reais para comprar, então, a sua fruta e a sua verdura. Então, amados, às vezes a gente diz que não pode ajudar, mas se você deixar pelo menos um fim de semana, um mês é 4 fins de semana,
Se você deixar 2 fins de semana e não comer aquela pizza de R$ 10 e aquele refrigerante de R$ 5, e você juntar 2 fins de semana dá R$ 30. E eu garanto a você que você ofertar ao Senhor o dinheiro das suas 2 pizzas e dos 2 refrigerantes e contribuir com o missionário, com o seminarista, quero dizer para você que pode ser o dia, naquele dinheiro quando chega, que aquele missionário estava precisando, às vezes para pagar uma conta, às vezes até para comprar algo para comer. E você pensa, não, mas R$ 30 não é nada. Eu digo por experiência própria. R$ 5 é tudo na vida de um missionário, na vida de um seminarista que está estudando a palavra de Deus. Todo valor é bem recebido e recebido com alegria. Então, amados, que nós olhemos mais para o reino, que nós possamos aprender a investir no reino de Deus. Tire as 2 pizzas, tire 2 pizzas e diga, olha, eu quero ofertar um missionário. Pergunte ao seu pastor, pastor, a gente ajuda algum missionário? Ajuda. Você tem a conta desse missionário? Tenho. Pois me dê a conta dele, eu quero fazer uma oferta aqui para ele esse mês. Deposite só os 30, é o que você tem, Deus propôs no seu coração, faça. Você vai ver que no próximo mês você vai querer depositar os 4 pizzas. E você vai ver lá na frente que você vai continuar comendo as pizzas no fim de semana e vai continuar ajudando os missionários. Porque Deus vai suprir e Ele vai dar muito mais. Eu digo isso por experiência própria. Quando nós investimos no reino de Deus, Deus nos supre. Alguém vem, às vezes nos dá uma oferta. Alguém vem e diz, olha, vamos comer uma pizza hoje. Aí no outro fim de semana, olha, vamos ali comer uma pizza lá em casa. E você não vai deixar de comer as suas pizzas. É assim que funciona. Deus sabe fazer coisas maravilhosas na vida daqueles crentes que são fiéis. Então, amados, guardem essa palavra no coração. Olhem, examine a sua vida. Veja como é que você tem investido no reino. E se por acaso você tem falhado em alguma coisa, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa, o Senhor tem me dado tanto. Todo fim de semana eu tenho comido uma pizza. Eu queria dar uma pizza dessa para um missionário. Eu tenho outro relato para contar. E a gente vai encerrar aqui. Todos os domingos na cidade onde eu morava, era no interior, eu ia pegar 2 irmãs que eram anciãs da igreja. Uma tinha 78 anos e a outra eu acho que era um pouco mais experiente na vida. E então eu saía, pegava uma, voltava e pegava a outra. E nesse percurso que eu estava indo, um jovem em alta velocidade numa moto veio e bateu no meu carro. Ele se acidentou, mas graças a Deus não aconteceu nada muito grave. Mas o meu carro ficou quebrado. E eu fiquei na hora pensando, poxa, eu estou servindo ao Senhor, né? Estou fazendo aqui a obra de Deus e vem um cara desse, bate no carro, não tem nem condição de pagar. A família disse, olha, não tem condição de pagar. E eu então fui para casa, preguei, na verdade fui para a igreja, preguei e louvei a Deus porque ninguém se acidentou, o rapaz não morreu. E quem estava no carro ficou seguro. E de repente, alguns irmãos que há muito tempo eu nem falava, ligaram para mim e disseram, olha, eu quero lhe dar uma ajuda para consertar o seu carro. Eu quero lhe dar uma ajuda para consertar o carro. Quanto é? Então, eu consegui os recursos e consertei o meu carro. E teve um missionário lá nos Estados Unidos, muito amigo nosso, ele ligou para mim e disse, olha, eu vou enviar para você uma oferta de tantos reais e você vai pegar uma parte dessa oferta, você vai tirar esse valor e você vai fazer um jantar em um restaurante aí na sua cidade. Eu quero que você jante com a sua família
em um restaurante bem chique da sua cidade. E a gente fez isso, mandamos foto para ele, agradecemos a ele. Então, amados, quando a gente investe no reino, a gente não perde. E Deus nos dá muito mais do que a gente precisa. Ele me deu inclusive um jantar em um restaurante chique com a minha família. Ele me deu o conserto do carro e ainda me proporcionou uma alegria de poder me banquetear com a minha família. Não perdemos nada quando servimos ao Senhor, dono de todas as coisas, o dono de tudo que há neste mundo, o dono da nossa vida, o dono de tudo que tem neste mundo. Ele é que nos dá tudo. Então, amados, sejam fiéis e esperem pelas surpresas de Deus. Vamos louvar a Deus em oração? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos abençoa com muito mais do que precisamos. Então, Senhor, nos ajuda a olharmos para aqueles que precisam. Que nós possamos ser bênção na vida daqueles que precisam. A Tua palavra diz que mais vale dar do que receber. Então que possamos entender que quando estamos dando, é porque estamos tendo muito mais do que precisamos e podemos abençoar aqueles que não têm. Então nos dá esse coração, Senhor Deus, um coração fiel a Ti e um coração que não é avarento, ganancioso, mas um coração que sabe investir no reino. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos sustenta e nos dá muito mais do que precisamos. Quero Te louvar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Quero pedir aqui para vocês que estão conosco que orem pela irmã Rita Freitas, tá certo? Ela nesse momento está internada em um hospital em Sobral, com um quadro clínico delicado. Acabou de chegar de um exame, por isso eu comecei um pouquinho mais tarde a live, estava conversando com ela. Então orem por essa irmã, uma irmã muito amada nossa, também pela sua família. Não é Covid, é outro sintoma. Que Deus possa estar restaurando, curando, se for da vontade dele, a saúde dela, fortalecendo ela nesse momento, né, de medo, de ansiedade, mas que Deus possa dar o conforto a ela, que ela possa entender que Deus está no controle de todas as coisas, tá ok? Ore pela irmã Rita Freitas, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, um forte abraço no coração e até amanhã, 6 horas, se Deus quiser. Um forte abraço em todos, meus amados.